orar. Feche seus olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Nós iniciamos, meu Pai, esse culto, este trabalho, simplesmente, meu Deus, exaltando o Seu nome. Nós agradecemos, meu Deus. Meu Pai, porque sem Ti, meu Deus, nada importa. Meu Pai, nada tem sentido. Nada tem um porquê, nem um porém, meu Deus. Tudo vem de Ti, meu Pai, tudo precisa voltar para Ti. Se hoje, meu Pai, recebemos boas novas, vitórias, testemunhos, é para Ti. Se veio desafios, meu Pai, se apareceu diagnósticos contrários, meu Deus, também, meu Pai, vai voltar para Ti. Porque, meu Pai, sem um problema, como nós poderíamos mostrar, meu Pai, quem é o solucionador de problemas? Meu Deus, se vem uma doença, como nós poderemos exaltar o médico dos médicos, Senhor? Se vem uma injustiça, meu Pai, como o juiz será exaltado? Sim, meu Deus, se vem, meu Pai, uma dificuldade, se vem, meu Deus, miséria, como nós podemos mostrar que o nosso Pai é o dono do ouro e da prata, Senhor? É somente para Ti, somente de Ti, meu Deus, e nós agradecemos. Obrigado, meu Pai, por ter nos trazido em paz, em segurança. Enquanto muitos foram tragados, enquanto muitos, meu Pai, não conseguiram chegar, muitos estão, meu Pai, fazendo o que querem, buscando, meu Pai, o que desejam, correndo atrás, meu Pai, do que acha que vai suprir as suas deficiências emocionais, espirituais. Nós sabemos o lugar certo. Não ficamos correndo, buscando coisas. Nós buscamos uma só coisa, meu Pai. Nós buscamos a Sua presença. E nós damos glórias a Ti, Senhor. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, erros. Aquilo que falamos, pecamos, erramos, meu Deus, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós, nos perdoa. Visita cada coração, meu Deus. Visita aqueles, meu Pai, que estão firmes, aqueles que estão fraquejando, aqueles que estão focados, aqueles que estão desfocados, aqueles, meu Pai, que se alimentam da Tua palavra, aqueles que estão provando o manjar da Babilônia, meu Pai. Resgata os perdidos, pastoreia, meu Pai, aquelas ovelhas perdidas que saiu do rebanho. Meu Deus, o Senhor mostra que o Senhor deixa as 99 só para encontrar a ovelha perdida. Meu Deus, visita os corações, resgata, meu Pai, o propósito, levanta os caídos, meu Pai, puxa aqueles que abandonaram, que desistiram, meu Deus. Não nos deixe perdidos. Oh, meu Pai, esta segunda-feira, meu Pai, não é somente um dia, uma segunda, um culto, meu Pai, do melhor da terra, mas sim, meu Deus, é uma grande oportunidade de, meu Pai, de nós sairmos daqui, meu Pai, no mínimo 10 vezes mais abençoados, poderosos, focados, felizes. Meu Deus, o Senhor pode fazer em qualquer lugar, em qualquer área, em cima de qualquer situação, meu Pai, mediante a qualquer problema, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Senhor nosso El Shaddai, e nós sabemos disso. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, nós entregamos esse trabalho em Tuas mãos. Que não seja eu aqui, meu Deus, mas seja Ti, conduzindo, autorizando, permitindo, orientando, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, nos usar mais um dia, meu Deus. Mas esse dia, meu Pai, que seja especial, porque Ele é especial, porque temos essa liberdade, esse privilégio de estar na Sua presença, e ficarmos aqui, meu Deus, o tempo, meu Pai, mediante, Senhor, e ouvindo e aprendendo, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que aqueles que estão tomados pelo medo,
aqueles que estão tomados pelas incertezas, as inseguranças, aqueles, meu Pai, que estão oprimidos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão entristecidos, aqueles, meu Pai, que não têm força para orar, que não têm força para fechar os olhos, aqueles que não conseguem, meu Pai, te adorar, muito menos te louvar, aqueles, meu Pai, que estão tomados, meu Pai, pelo desespero, pelo desequilíbrio, aqueles, meu Pai, que estão tomados pelo medo, meu Deus, eu quero pedir, meu Deus, neste momento que o Senhor, meu Deus, que o Senhor venha quebrar, anular, cancelar e destruir, meu Pai, toda seta, arquitetação, todo espírito que veio para matar, roubar e destruir o nosso povo, aqueles que estão aqui em todos os nossos templos, aqueles que estão na transmissão, meu Pai, nós quebramos, anulamos, cancelamos todo efeito, toda possessão maligna, todo espírito que tomou mentes e corações, nós quebramos e entregamos a rédea das nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor, meu Pai, tome o controle dos nossos pensamentos, sentimentos, o ouvir, o falar, o pregar, meu Pai, o adorar, meu Deus, que o Senhor tome o controle, meu Deus, de cada centímetro, milímetro, meu Pai, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos oriente, que o Senhor, meu Pai, nos livre de todo efeito, meu Deus, maligno que até então, meu Deus, nós estávamos tomados, mas agora, meu Deus, nós estamos livres, e aquele que é livre, meu Pai, não é aquele, meu Pai, que é livre para pecar, mas é o que é livre para obedecer, o que é livre para fazer boas escolhas, o que usa o seu livre-arbítrio, meu Deus, para andar nos teus caminhos e falar as tuas verdades. Sim, meu Deus, aquele, meu Pai, que se considera livre, é aquele, meu Pai, que coloque a sua escravidão, meu Pai, nas tuas mãos, que possamos ser escravos de Cristo, que possamos andar, meu Pai, pregar e fazer tudo mediante a Tua vontade. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos demais, meu Pai, e agradecemos essa possibilidade de estar aqui. Que hoje, meu Pai, o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, e que possamos ser conduzidos, meu Pai, a outro patamar. Que o Senhor possa meu Pai, trazer esta evolução, meu Pai, espiritual. E que a partir, meu Pai, deste trabalho, possamos, meu Pai, nos autoavaliar, meu Pai, fazer esse questionamento, enxergar o que precisa melhorar, o que precisa alinhar. De que maneira podemos, sim, meu Pai, avançar, meu Pai, para essa vida abundante que o Senhor fala em João 10:10. Que sim, que todos que entrarem aqui, meu Pai, não sairão da mesma maneira. Sairemos poderosos, vitoriosos, cheios de testemunhos para contar, convictos do que recebemos, e sabemos, meu Pai, que não estamos aqui somente recebendo, meu Deus, o essencial, mas o Senhor entrega em abundância, meu Pai, e aquele que não tinha agora vai ter para dar, aquele que não possuía agora vai ter para transbordar, aquele, meu Pai, que era doente se torna um instrumento de cura, meu Pai. O Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E que os nossos planos sejam frustrados hoje pelos Teus planos, meu Pai, porque nós temos planos, o Senhor tem propósito. Isso, meu Pai, que é o poderoso. Obrigado, meu Deus. Conduz este trabalho, conduz a nossa vida, conduz a nossa fala, conduz os nossos pensamentos, meu Deus. E que sim, meu Deus, hoje, meu Pai, seja mais um dia, um presente, meu Pai, especial, que podemos dar, meu Pai, para Ti novamente. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Estão ligadas as nossas histórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu creio nisso. Eu agora, repita comigo o Bíblia da palavra profética. Para 2022, 10 vezes mais, será meu ano. O meu espiritual, a minha família, e será você também. Toda vez a pessoa, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza.
Faça escolhas extraordinárias. Repita comigo, eu farei escolhas extraordinárias. Você crê? Pergunta para essa pessoa, você crê também? Ah, então tá bom, então. Se todo mundo crê, os obreiros estarão passando agora. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui nós falamos que o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é o entendimento. Em Salmo 111, versículo 10, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso. Ele será louvado para sempre. Muitos dizem que amam a Deus, mas não temem. Jesus disse: se me amardes, me obedecereis. Se nós amamos o Senhor, nós obedecemos a Ele. E aqui a palavra é muito clara. Não estamos falando de medo, mas de um temor reverencial. Aqui Deus não está falando para você ter medo dEle, mas para você temer. Então, quando falamos de temor ao Senhor, não se pode confundir temor de Deus com medo, porque o temor vem do conhecimento que você tem sobre Deus. Se você tem um conhecimento de Deus, se você entende de maneira plena, íntegra, tudo que Deus e tudo que Ele quer para você e tudo que você precisa entregar para Ele, você busca um conhecimento e isso traz segurança. E aquele que conhece algo, é aquela pessoa segura. Quando você vai para uma loja, você entra numa loja e você vê aquele vendedor que não conhece o produto. E você vê a diferença daquele que conhece o produto que vende daquele que não conhece. Aquele que conhece o produto, você vê uma pessoa de coragem, uma pessoa que entende, uma pessoa que conhece o produto. Você vê muito disso em carros japoneses. Aí você vai muitas vezes em outras marcas que costumam às vezes fazer muito recall, dar muito problema no carro, ruim de revenda. Você vê que eles tentam oferecer tudo. Pacotes, aumenta o ano de garantia. Mas quando você conhece o Senhor, você não tem medo. Você não precisa de medo para falar dele. Quando falamos de medo, sempre falamos do desconhecido. Toda pessoa que tem muito medo é uma pessoa que desconhece. Então você muitas vezes vai ter medo do desconhecido, daquele que você não conhece, daquele que é invisível, daquele que você não acredita. O medo provém da covardia e falta do conhecimento. O temor vem do conhecimento, de um excesso de coragem que temos em Deus. O temor do Senhor não é viver com medo de Deus, porque Ele não nos dá um espírito do medo. Mas a gente fala de um temor reverencial, de um relacionamento que constrói uma vida com Deus. É se importar com o que o Senhor pensa, é se importar com o que você vê. Importar com o que Deus pensa é você temer a Deus. Muitos se importam com opiniões, muitos se preocupam muitas vezes com comentários, com pessoas que não têm nada para agregar. E muitas vezes você fica preso a coisas que não é para você ficar preso. Você sabe que você tem que ouvir a palavra, você tem o seu direcionamento, você tem suas ferramentas. E às vezes eu lembro disso muito nesse tempo da pandemia, que a pessoa muitas vezes é 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, muitas vezes até obreiro. E houve uma notícia, acabou tudo. 15 anos, 10 mil cultos, 50 mil programas, 30 mil estudos, foi jogado por uma notícia. E aí você fala, como isso? O desconhecimento de Deus. Nós podemos muitas vezes ter medo de algo, mas aquilo não pode te fazer dar uma amnésia. Quem lembra da época de escola, quando você ia fazer uma prova, você pode até ter estudado, mas o medo de você não conseguir te trouxe o quê? Uma amnésia. Quem já viveu essa amnésia fazendo uma prova?
Todo mundo dá aquele branco, né? O famoso branco. E você não lembra mais de nada. A única coisa capaz de nos manter longe do pecado é o temor de Deus. Um compromisso sério com o Senhor. Se não teme, você não se submete. Se você não se submete, você vai viver uma vida que não é sábia. Você vai viver uma vida totalmente de tolo. E o conhecimento de Deus vem o quê? De uma integridade. Você precisa estar por inteiro no Senhor. Eu gostei muito de uma história, né? Eu estava lendo um livro e ele deu esse exemplo, eu gostei muito desse exemplo. Ele colocou que, imagina um homem que está dirigindo o seu carro e atrás vem uma mulher, ele colocou uma mulher, né? Ela está no carro de trás e com muita pressa. E naquele momento ele está indo e dá o sinal amarelo, ele breca. Aquela mulher, ela estava no outro carro e ela fica totalmente desequilibrada e começa a ofender, e começa a xingar, e abre o vidro, e começa a buzinar, e faz todo um alarido, e bate no volante, porque ela está com muita pressa, ele não poderia ter parado naquele sinal, e quando ela olha para o lado, tem um policial batendo. E obviamente que ele não fala, mas certeza que isso é nos Estados Unidos. Porque naquele momento o policial fala, desce do carro, e levou ela para a delegacia. Lá na delegacia, ela é fichada e pega as digitais, e depois daquele momento, ele pede desculpa para ela, devolve todos os documentos, ele fala, me desculpa, foi um engano. Porque na hora que eu estava no carro de trás de você, eu vi lá um adesivo, o que Jesus faria. E aí depois eu vi outro adesivo, escolha a vida e não a morte. E depois eu vi um outro adesivo, siga-me até uma escola dominical. E depois eu vi mais um adesivo daquele peixinho, sabe aquele peixinho que todo crente bota? E naquele momento ele falou, eu tinha certeza que aquele carro era roubado. E o moral da história é que o mundo está cheio de pessoas que falam que temem o Senhor, que fala que é íntegro, mas vive com adesivo no carro, com peixe colado, e não é nada falando de adesivo nem de peixinho. Quem tiver, continue, se você tiver integridade, mas a gente fala de uma venda, né, de você estar falando algo, mostrando algo, mas não está vivendo. Então o mundo, né, está cansado desses de pessoas que falam de Jesus, que têm estantes cheios de livros e bíblias, que vivem com as estações de rádio em programas gospels e fala e bota em programas, joias, muitas vezes aquelas joias que cheio de santo, cheio de coisa, de cruz, tal. Mas no momento que do momento da ação, do teste, da prova, a gente vê que falha. E essa integridade não acontece. E muito menos esse temor. E Jesus é um dos únicos a falar e usar a palavra hipócrita, que vem do grego hipócritos, para descrever quem pratica aquele que fala, mas não pratica. Aquele que prega, mas não vive. E é interessante que eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, que há pouco tempo, arqueólogos escavaram uma grande cidade chamada Séforis, construída em grande parte por Herodes, quando Jesus era menino ainda. E podia ser visto na colina, que era localizada ali perto do vilarejo ali, da aldeia de Nazaré, um anfiteatro, que naquele anfiteatro, eles descobriram que realizavam muitas apresentações, e aqueles atores eram chamados de hipócritas. E eles realizavam as peças, eles sempre colocavam máscaras para identificar o seu personagem. E quando acabava, eles tiravam a máscara e perguntavam, né?
o que as pessoas achavam daquilo, das apresentações. E muitos acreditam, né? Tanto que nenhum judeu devoto comparecia, porque achava que era pagão. Mas eles acreditam que por Jesus ver, Jesus conhecer, Jesus ouviu e começou a usar essas primeiras palavras e chamou esses fariseus de hipócritas. Porque são pessoas que usam máscaras para identificar um personagem, mas não vivem esse personagem. A única coisa que nos mantém longe do pecado é o temor a Deus. Um compromisso sério com o Senhor. Temor ao Senhor é uma escolha que vai revolucionar a sua vida. Em 2 Coríntios 6,14, não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, só existem 2 tipos de associação que você pode ter. Ou você vai se associar com o mundo, ou você vai se associar com Deus. Não se põe em julgo. Tem gente que se põe em julgo sabendo que não precisa entrar nessa seara. Pois tem em comum, quem tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não se pode associar os 2. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que é em comum entre o crente e o descrente? Repita comigo, Belial é Satanás. Se você é crente, tem que tomar uma decisão de se separar. E algo que as pessoas às vezes não conseguem entender. Separação não é isolamento. Tem crente que se separa e depois outros começam a entender que separação é isolamento. Você só tem que andar com pessoas iguais, que você vai se isolar e você não vai ter nenhum contato, e você também não vai influenciar, e você também não vai fazer nada. É aquela pessoa isolada do mundo, não tem TV, e nada contra, não tem TV, não tem rede social, não tem coisa, não se contato com ninguém, vive em lockdown, vive isolada, só não consegue pedir comida, né? Inventar um iFood cristão para um pastor chegar, deixa eu pedir uma palavra aqui, um versículo, levar na minha casa e entrega lá. E a gente não foi chamado para isso. Quando você pega o significado de separação, ação é o efeito de separar-se daquilo que separa, muro. Você separa, você é um muro. Quando você pega isolamento, um dos significados é uma medida que visa separar as pessoas doentes. Nós não estamos aqui para ser colocado em isolamento, você não está doente. Repita comigo, eu sou a cura. Você coloca muro. Você é fronteira. Você separa, você não se isola. Então o crente não pode se dar bem com os descrentes. O justo não pode se dar bem com o injusto. A gente tem que entender sobre essa separação. Que harmonia entre Cristo e Belial. Você não pode andar, não pode ter intimidade. Então, o justo não pode se dar bem e ter essa intimidade com o injusto. O moral não pode se dar bem com o imoral. O verdadeiro não se dá bem com o mentiroso. E Cristo não se dá bem com Belial. O crente pode trabalhar com o descrente. Você pode pegar, sim, um ônibus igual, né, com descrente, você pode até pegar um carro com uma viagem, mas ele nunca pode se tornar o seu amigo íntimo. Porque perseguimos a Deus e se eu não estou influenciando, de alguma maneira eu estou sendo influenciado. É interessante que as pessoas às vezes não entendem que a diferença é entre ser amigo e ser colega. Se você não está influenciando, você está sendo influenciado. Se você não contamina essa pessoa com Cristo, você está se contaminando com o diabo.
Então, tem muita gente que se engana. O que você está fazendo? É que eu fui lá no aniversário. Era numa boate, 2 horas da manhã. Tá, mas eu estava falando de Jesus. Eu estava com a camiseta Jesus te ama. Porque eu estava lá. Não, mas eu estava lá no bar, mas eu não bebi. É que eu estava lá. O que aconteceu? Não, muita piada, muita coisa, muita conversa, muita mulher, muito jogo, muita carta, muito baralho. Eu conheci crente que toda quinta, toda sexta, jogava o seu baralhinho com os seus amigos. Bebia a sua cervejinha. Mas no domingo, a gente não pode viver assim. Eu não posso querer andar em nenhuma influência negativa, mas você tem que influenciar e colocar o quê? Aquilo que é certo. Você não pode andar nesse mundo dividido. É porque essa pessoa nasceu e ela foi criada comigo. Mas chega num momento que você tem que se separar. Chega num momento que Abraão tem que deixar Ur dos Caldeus. Chega num momento que você tem que entender que Deus é teu amigo. E se você não está fazendo, não está tendo efeito, você tem que seguir a tua vida. Abraão quis levar Ló, o que aconteceu? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus e ídolos não se misturam. Se você está criando e levantando ídolos no seu coração, na sua vida, se você está criando ídolos, muitas vezes, nos seus filhos, e eu te mostro isso. Porque quando eu vi, eu estava fazendo isso, sem eu perceber, sem ter essa percepção ampla. Eu deixava eles muitas vezes vendo o quê? Um desenho ali, um programa, às vezes um filme de herói, um filme da Marvel, que eles gostavam, tudo. E quando eu vi, o herói deles era o Homem-Aranha, mas não era Jesus. O herói deles era o Homem de Ferro e não era Jesus. E na hora de escolher entre os amigos, em vez de falar, não, eu sou Jesus, não, eu sou tal. Não, eu sou um homem de ferro porque ele voa, porque eu sou Homem-Aranha, porque sai T não sei de onde. Mas que história é essa? Quer dizer que Jesus é abaixo. Isso muitas vezes é involuntário. E a gente não vê. E vai entrando como aquela sucuri que vai enrolando nas tuas pernas, que você vê que não tem veneno, mas ela tem o poder de quebrar todos os seus ossos. Sim ou não? As coisas vão entrando. E muitas vezes um ídolo, você nem percebe. E você tem o poder de transformar o ídolo que é mais importante que é Jesus Cristo. Seguir os mandamentos de Jesus. Falava da Bíblia. Converso com eles. Coloco o programa. A gente mostra para eles. Leva nos trabalhos. Mas na hora de escolher um personagem não era ele. Por quê? Porque muitas vezes você não vê Jesus soltando teia no braço. Você não vê Jesus numa armadura de ferro. Mas ele tem uma armadura. E eles conhecem a armadura. Eles conhecem de cor a armadura, o capacete da salvação, a espada da palavra de Deus, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Eles conhecem as sandálias das boas novas. Mas na hora de falar, muitas vezes estava querendo. Falei, então, peraí. Está tendo um desequilíbrio aqui. Então vamos voltar. Porque você muitas vezes não quer falar um não, mas está lá. Um sim está entrando, porque a falta de um não. A falta de um não também é um sim. O não falar também é falar. Então que acordo há entre o templo de Deus e ídolos? Repita comigo, o crente é o santuário do Espírito Santo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Aqui novamente está falando aqui de uma separação e não de um isolamento. Não toquem coisas impuras. Cristão deve evitar todo contato com essas coisas fúteis, que eu estou acabando de falar, coisas fúteis e impuras desse mundo.
Quantas coisas que a gente toca, a gente ouve, a gente e a gente está vendo que isso é fútil, isso não está te agregando nada, isso está te afastando de Deus. Isso é algo que está entrando devagar e a gente acha que é normal. A gente quer relativizar, a gente quer normalizar e não existe normalidade para as coisas de Deus. E eu os receberei. Se desobedecer essas ordens, Deus não vai receber. Só conseguimos andar limpos nesse mundo com o Espírito Santo, Ele está nos guiando e nos conduzindo em tudo. Então, se realmente eu temo a Deus, eu tenho que cortar coisas na minha vida. Eu tenho que cortar, muitas vezes, aquele grupinho de WhatsApp que só envia besteira. Muitas vezes eu tenho que cortar a intimidade, essa intimidade que pessoas vão muitas vezes na sua casa, você vai na casa deles e contrasta totalmente com a sua fé. Bispo, não está sendo muito radical? É só a gente botar pontos. Quem está influenciando quem? Mas eu não posso, você pode fazer o que você quiser. Mas a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. E a gente precisa entender que o diabo está ao derredor. Inclusive falo muitas vezes, que aqui eu falo com empresários, com futuros empresários, com pessoas que são poderosamente abençoadas, e se não é coluna, se tornará, sim ou não? Se a gente quer ser próspero, se você quer ser poderoso, se você quer ser o maior na sua empresa, você precisa cortar coisas também. Artimanhas, sonegações, querer vender a qualquer custo, se precisar mentir, mente, se precisar enganar, engana, se precisar omitir, omito, se eu precisar andar na mentira, eu vou andar porque eu preciso vender, porque eu preciso ser uma coluna. Isso não se sustenta. A gente precisa entender do que Deus quer de nós. Entender que primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu busco o reino de Deus, eu busco a minha salvação, eu busco a minha intimidade, eu busco a minha integridade, eu busco temer a Deus. E isso precisa ser uma prova muitas vezes, porque eu quero um relacionamento com Deus, e eu preciso me afastar do que é bom e do que é ruim. Se aquilo está sendo bom para quem? Porque muitas vezes é bom para mim, mas é ruim para Deus. E muitas vezes é ruim para mim, mas é bom para Deus. Muitas vezes o remédio que faz efeito é o remédio amargo. Eu falei ainda para os jovens ainda na intercessão do domingo, que hoje está numa frescuraiada que nem metiolate arde mais. Olha o absurdo. Quem é da época, ainda tinha uma mãe que estava lá e falou assim, bispo, o pior que antes disso era água com sal. Eu falei, meu Deus, imagina isso. Aquele ralado de bicicleta, de patins, e botar aquela salmourinha no machucado. E ninguém morreu. E aquilo realmente tinha efeito. Se não é bom para você, aquela pessoa que muitos estão falando, bispo, mas é minha amiga, bispo, é meu amigo, ela é boa para você? Ela te faz se achegar mais em Deus? Ela tem mais temor, ou ela te leva mais para você ter mais temor em Deus? Com ela você está evoluindo no seu relacionamento com Deus? Então saiba hoje que a diferença entre amigo e colega. Amigo é aquele que está sempre, em horas boas ou ruins. Aquele que sempre está lá para te ouvir, para te aconselhar. Aquele que não está lá para omitir, mas vai te falar toda a verdade. Colega que você muitas vezes tem na escola, você senta na classe, você senta na faculdade, você senta do lado do ônibus, ou uma pessoa que você conhece, aquele que lava teu carro, aquele que te ajuda. Colegas existem, mas amigo nós precisamos começar a filtrar.
Nós começamos hoje a entender algumas coisas que eu preciso filtrar para viver coisas poderosas no Senhor. Pare de se relacionar e ouvir, assistir, a tocar, até mesmo me alimentar de coisas impuras. Está aqui, não toquem coisas impuras. Eu não posso me relacionar, porque se eu me relaciono, eu vou o quê? Me intoxicar. Se eu toco, eu estou me intoxicando. Se eu estou ouvindo, se eu estou comendo, não toquem coisas impuras. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor, aqui, está dizendo, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, o Senhor Todo-Poderoso. Quando nós vamos aqui para o hebraico, Todo-Poderoso é Jeová Shaddai. A palavra Shad, só Shad significa seio de uma mulher. Shaddai sugere que nós devemos tirar do nosso sustento o Senhor. Você precisa se alimentar do Senhor. Você precisa se nutrir do Senhor. Você precisa comer do alimento que o Senhor tem para você. Deus é que precisa te satisfazer em todos os sentidos. Deus que pode te proporcionar tudo. Fala o Senhor que pode me dar tudo. Somente Deus é que me alimenta. O mundo não pode chegar à sombra do Senhor, do que Ele pode te alimentar, do que Ele pode te nutrir, do que Ele pode te sustentar. Uma pessoa que teme a Deus tem tanta reverência a ponto de não se associar com os escarnecedores. Isso não significa que ela vai sair do mundo. A gente continua no mundo. Nós vivemos, trabalhamos, estudamos, mas nós não nos associamos. Nós não andamos no jugo desigual. Não existe harmonia entre o crente e o ímpio. A luz não se dá com as trevas. A justiça não se dá com a injustiça. Nós precisamos conhecer, Cristo não tem harmonia com Belial. O crente não se dá bem com o descrente. Porque ainda a palavra de Deus fala que o homem afia o homem. Não há como fazer aliança com o homem, porque quando você se alinha, você faz aliança com o homem, você está tirando a sua aliança com o Senhor. A primeira decisão que tem que tomar é cortar os vínculos da sua intimidade. Aquilo que te afasta, aquilo que te contamina, aquilo que contrasta as verdades que você já tem, as suas experiências vividas. Uma experiência vivida com uma pessoa hoje não pode apagar as experiências que Deus vem vivendo com você por uma vida. Nós não podemos trocar valores, negócios, nós não podemos trocar princípios, nós não podemos trocar ensinamentos, nós não podemos trocar testemunhos por relacionamentos, por pessoas. Quantas vezes a gente vê isso? Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, tinha 2 amigos que eles eram de outra denominação, de outra igreja, né? Aquela que não come, que entende que não se deve comer carne pura, carne de porco e outros animais. E no momento que a gente estava, às vezes saía de uma prova, alguma coisa, às vezes ia comer alguma coisa, eu lembro que quando pedia alguma batata frita, e vinha aquela cobertura de bacon, o pessoal já está assim, né? Calma, respira, para quem não jantou ainda, respira, né? Vamos ter calma aqui. E naquele momento eles falavam, não, o bacon a gente tira, pode tirar, a gente não quer o bacon, tal. Eu falava, manda o bacon deles para mim então, manda mais. Eu quero esse bacon, não vou desperdiçar não. Eles mandavam, tal, e eu comia, né? Comia tudo. Mas o que falava de palavrão, muitas vezes, e não de maneira proposital, mas
respondendo, ou às vezes numa situação, usava aquela expressão no final, sabe, daquela frase, nossa, essa pessoa é muito tal, essa pessoa é muito tal. O que falava, a maneira que expressava, você nunca falaria que eles conheciam o Senhor. Não é por aquilo que você come. Porque tem muita gente que eu não posso fazer isso, eu não posso andar com essa roupa, eu não posso andar com esse calçado, eu não posso passar essa maquiagem, eu não posso cortar meu cabelo, eu não posso passar esse perfume, eu preciso andar com roupa tal, com coisa tal, eu preciso andar desse jeito, dessa maneira, não posso comer isso, tirar, excluir isso da minha vida, mas tem imoralidade na boca, imoralidade nos olhos, imoralidade nos ouvidos. E de que maneira a gente vai ter? Eu vou querer andar aquele que mostra, aquele que parece muito bem, ou aquele que é? Aquele que quando chega em casa, não é o capitão Naamã, mas é o leproso. Porque tem gente fora de casa que é muito bem, é o capitão do exército da Síria. Todo mundo vê e ele passa essa imagem na rede social, passa essa imagem dessa família bonita, construída, harmoniosa, mas chega dentro de casa, é o desequilíbrio, é as ofensas, é a falta do pai, é a falta da mãe, é aquele jugo desigual. A pessoa não pode fazer nada. Quantas vezes a gente vê, às vezes o filha de pastor, não querendo seguir essa vida. Muito pelo contrário, quando tem independência, sai de casa, se joga no mundo, mas pula na piscina da imoralidade, bebe de tudo aquilo que o mundo pode oferecer, sai com todos, bebe todos, fuma todos, parece um gibi, se tatuou, e não nada contra, pelo amor de Deus, estou dando exemplo. Eu falo porque a gente precisa entender que precisa de equilíbrio. E a gente precisa ser o mesmo dentro e fora de casa. Se eu não sou um bom pai para os meus 2 filhos, para o Davi e para o João, se eu não faço a minha parte, não é somente botar em cima para ler todo dia um versículo, 2 versículos, ficar na primeira fileira da igreja, botar castigo se estiver dormindo na hora do culto, trazer um julgamento, um peso para Deus. Mas eu preciso do seu pai que dorme todo dia abraçado, o pai que anda de bicicleta, o pai que leva para passear, o pai que dá às vezes um brinquedinho, o pai que dá um sorvetinho, o pai que sempre está junto para ouvir, para falar, mas também para ouvir. Porque senão eles vão enxergar como eu até falei isso aqui num dos meses atrás, no culto dos pais, nós somos, o homem, a introdução de Deus na terra. E a maneira que eu agir com os meus filhos, meu filho pode querer muito a Deus ou pode odiar e virar um ateu. Isso a gente vê todos os dias. A turma de ateu que tiveram problemas com os pais foram abusados, espancados, porque não querem mais essa vida. Porque trouxe um Deus condenador, um Deus difícil, um Deus violento. E o nosso Jesus mostra o amor, a compaixão. E aqui está falando, coloca o versículo de novo, o último aqui. E lhe serei pai, não é padrasto, nada contra padrasto, mas é pai. Porque tem muito padrasto que é muito melhor que pai. Porque pai é aquele que cuida, aquele que ama. E Deus ele quer que a gente seja pai. Pai, é as qualidades de Deus. É ser líder, é ser professor, é ser amigo. É aquele primeiro que abraça. A gente vê sobre as virtudes do Espírito Santo. E vocês serão meus filhos. Não é um peso, mas serão meus filhos. Nós queremos ser filhos. Filhos amados. E minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Qual é a conduta de quem está se associando com vocês, com você? Muitas pessoas estão com muitos problemas por causa de escolhas que têm feito. Uma das escolhas é de se relacionar com pessoas erradas. Nós precisamos sair do meio deles e nos separarmos. Nós precisamos escolher o que é mais importante para a nossa vida. Se você colocar em prática as direções que recebe,
nós vamos ajustar e alinhar muitas coisas que estão desalinhadas. Você quer que Deus receba e o abençoe? Nós não podemos mais tocar em coisas impuras. Nós precisamos entender que eu preciso ser íntegro na minha casa, no meu trabalho, no meu financeiro, principalmente no meu espiritual. Quando você é obediente de maneira íntegra, 100% no Senhor, ninguém precisa mandar você comer. Ninguém precisa mandar você ler uma Bíblia. Porque você tem essa necessidade. Eu muitas vezes, durante o dia, eu não sou muito de ouvir música. Né? Eu entro no carro, saio do carro, nunca tem som. Quem anda comigo, vai nos trabalhos dos evangelistas, sabe, nunca tem som. Porque eu gosto de ficar em silêncio. Porque quando você está em silêncio, tem uma facilidade muito maior de ouvir o Senhor. A gente precisa sair das confusões. A gente precisa sair das gritarias. Muitas vezes é o excesso de gritaria. Muitas vezes a gritaria do pecado. A gritaria das brigas. A gritaria das vontades. Muitas vezes a gente está tão rodeado de barulho. Mas Jesus disse, deixe-me a paz. Nós precisamos ter paz. Você precisa se separar. Você precisa mostrar realmente o que é mais importante para você. 2 Coríntios 7:1. Deus será seu pai e tratará como filho. Se você se apartar das impurezas, obedecê-lo e temê-lo, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo. O que hoje, se eu perguntar para você e falar, olha, você tem 10 segundos para você analisar agora o que está contaminando o seu corpo, o que está contaminando a sua mente, o contaminando o seu coração, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Amados, visto que temos essas promessas, visto que você está cheio de promessas, enfileiradas para você viver, muitos já estão vivendo. E nós iremos viver todas, sim ou não? Amém. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Purifiquemos de tudo, repita comigo, tudo. O que está contaminando isso? Ah, bispo, mas isso aqui é muito pequeno. É isso aí. Bispo, mas às vezes eu faço isso, mas às vezes eu comento, mas às vezes eu olho. Mas às vezes eu olho aquela foto lá no Instagram, no TikTok, sei lá das quantas. Está contaminando, está sendo roubado. Tudo que contamina o corpo e o espírito. Tem pessoas que acham que você pode somente contaminar o corpo. Tem pessoas que acham que você só contamina a alma. Outras se contaminam só o espírito. Saiba que quando você contamina tudo. Da mesma maneira que você pode se santificar de maneira íntegra, você também se contamina de maneira íntegra também. Aperfeiçoando a santidade, você aperfeiçoa, você cresce. Todo ano você vê carros sendo lançados, tênis sendo lançados, roupas que agora não tem mais odor, roupas que usam elastano, roupas dessa maneira, ternos que se vestem no corpo e se moldam, carros que esses dias eu estava vendo um carro que muda de cor na chave. Você escolhe a cor vermelha, azul, ele vai mudando de cor. Carros que quando agora você risca ele, tem uma tinta que tem nesse carro, durante 24 horas, ela se reconstrói e o risco some. Sabe por quê? Porque há um aperfeiçoamento. O mundo se aperfeiçoa todos os dias para inventar uma técnica nova para você esquecer o que é Cristo. Todo dia você vê um aplicativo novo de uma iBíblia, iFé, sei lá o quê. Mas quando você tem uma Bíblia diferente, ninguém te toma. Podem muitas vezes cortar a internet, pode bloquear sinal, mas se você tem a palavra de Deus, e muito mais na tua mão, mas no teu coração, isso ninguém te toma. Isso ninguém pode te roubar, isso ninguém pode te tirar, porque você já está aperfeiçoado. E mentira nenhuma
vai te fazer voltar para a antiguidade do pecado. Mas você vai evoluindo na sua fé, no seu entendimento, na sua esperança. Você vai se aperfeiçoando no Senhor. Você vai se santificando cada vez mais. E é dessa maneira que o Senhor nos ensina. Você evolui. Você não pode estar com o mesmo nível espiritual de ontem. E hoje tem que ser menor do que o de amanhã. Nós precisamos crescer todo dia no Senhor. Se hoje você acabar o dia e não sentir que Deus está mais perto de você, tem coisa errada e você não está cumprindo as direções de Paulo. Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Não é aperfeiçoando no seu medo de Deus, mas no temor, na obediência. A contaminação espiritual está por toda parte. Deus tem convidado a todos nós a subirmos a um padrão elevado. O mundo está num padrão baixo e a mentalidade, o padrão, os assuntos, as amizades precisam também crescer. Quando você acha, e a gente vê isso, quando tem um crente rodeado de amigo, toda hora está numa festa, toda hora está com um amigo, e amigos que muitas vezes não é da igreja, tem coisa errada. Isso é uma coisa muito óbvia. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai ficando sozinho. E quando eu falo sozinho, não é questão de você se isolar, mas é você se separar. Você começa a ficar mais seletivo. Porque você vê que você não precisa mais de aprovação. Você não precisa mais ser feliz saindo com uma mulher todo dia. Uma só te basta. Uma aliança. Você não precisa sair com todos os amigos. Você decide escolher um só. Porque amigo realmente não tem muitos. A gente tem muito colega. A gente vai se separando. E você vai sendo seletivo. E como você fica mais seletivo? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostra, com comentários, com julgamentos, com mensagens. Pô, essa amizade não está para mim, eu não estou conseguindo converter, eu preciso então me afastar. Eu não estou impactando. Por que eu não estou impactando? A gente precisa impactar as pessoas. As pessoas que te conhecer, ela vai ter que ficar marcada. Meu Deus, que pessoa, como ela fala diferente. Como esse vendedor, ele tem uma convicção, ele tem algo diferente. Quantas vezes pessoas falaram comigo, e eu também já falei com outras pessoas, eu falei, meu Deus, essa pessoa é diferente. Essa pessoa fala diferente. Essa pessoa vende diferente, ela é diferente. Eu perguntava, que fé você tem? Aí ela falava, vai na igreja, vai em tal lugar. Não, eu comecei a entender que Deus, ele é meio que assim, Deus ele é meio que o aplicativo da Uber, sabe? Ele junta o cliente com o motorista. E muitas vezes você se conecta com pessoas que têm muitas vezes a mesma fé. Mas também Deus vai te colocar com pessoas que não têm a mesma fé. E isso vai ser um teste, você vai impactar. Você vai contaminar ela com esse cristianismo verdadeiro, ou você vai sair contaminado? Você vai ter assuntos que agregam, ou seus assuntos sempre são os mesmos? Chega naquele lugar, sempre é a mesma coisa. É futebol, é Copa do Mundo, é política, é que time você torce. Nunca tem assunto diferente, parece que é proibido. Chegar em algum lugar ali, parece que é proibido falar de outra coisa. É futebol, tem um padrão, tem uma lista. E a gente precisa saber, será que esse lugar é para mim? Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1:22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Prestou atenção? Quanto mais sábio, quanto mais temor o Senhor, mais o mundo vai te rotular que você é um louco. Você fizeram lavagem cerebral em você.
E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O mundo quer extinguir a verdade através da injustiça. Transformar o bem em mal. Transformar o que é certo em errado. A gente está vendo todo dia isso. Você vê que se você for mandar currículo para um lugar ou fazer alguma ficha, hoje você já vê a questão de gênero já estão sendo tirados. Isso já é normal. Empresas que não validar que você está o quê? Com o carimbo, o carimbinho, né, dos lacradores, você quase pode ser cancelada. Você precisa destinar hoje uma verba para os lacradores. Se você não bate o carimbinho, você ou é rotulada como extremista, cega. E a gente precisa saber, o único que pode me rotular aqui é Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho uma identidade. Fala, eu tenho uma identidade. Eu possuo uma identidade. Ninguém me tira essa identidade. Eu tenho convicção de quem eu sou. Quando a gente tem essa convicção, quem pode te rotular? Quem pode te confundir? Quem pode te amedrontar? Quem pode te chamar de cego, de louco, de perturbado, de extremista, de tudo que tem fascista, que eles colocam esse monte de rótulo para menosprezar, para diminuir, para que a gente colocar de alguma maneira uma exclusão. E é pessoas que muitas vezes não têm a mesma coragem de nós, porque essa coragem é dada pelo Espírito, elas não querem ficar muito perto, porque ainda não têm essa convicção, e que precisam e querem ficar na área da neutralidade, a área do morno, mas o morno é vomitado, ou você é quente ou você é frio, nós não podemos ficar na categoria do morno, do isento, do neutro, de quando te pergunta alguma coisa, eu não tenho uma opinião formada. Eu não vou comentar isso. Eu não vou falar sobre isso. Se você sabe o que é verdade, se está alinhado com Deus, você deve falar. Porque Deus que abriu essa oportunidade. Isso é uma prova, isso é um teste. E tem muita gente falhando nesse teste. Tem muita gente falhando nos testes. No momento que você é para falar, no momento que você é orar antes de uma refeição e todo mundo está olhando, você tem medo. É você mesmo. Não dá dislike não. Você que está aí me ouvindo, é isso mesmo. Tem coisa que Deus nos coloca nessa posição para mostrar, você vai salgar essa terra ou você vai ser pisado pelo homem? Você vai ser a luz ou vai ser somente aquela pisca-pisca que dá em circo, que você aperta e fica mudando de cor? A gente precisa iluminar, a gente precisa mostrar por que eu estou aqui. Escolher coisas na nossa vida. Ter muitos diplomas, ler centenas de livros, discorrer sobre vários assuntos, não fazem de uma pessoa sábia. Eu gosto de uma frase de um neuro, um homem muito estudado mesmo. Ele falou assim, a pessoa que vive fazendo palavra cruzada em jornal, ele falou assim, porque falam que é bom para o cérebro. Ele falou assim, você que fica horas e horas fazendo todo dia palavras cruzadas, sabe que você vai ficar bom? Em fazer palavras cruzadas. Nada contra, tá? Você pode fazer, até é divertido. Mas às vezes a pessoa acha que através disso aqui vai me levar para aquilo ali. Não. Através de um joelho no chão, de oração, de louvor, de adoração, de separação, vai te levar para uma santidade, vai te levar para bênçãos que estão separadas para você, vai te levar a uma prosperidade que nunca você imaginou que poderia ser sua. Aí sim, coisas em Deus vai te levar perto de Deus, coisas do mundo vai te levar perto do mundo, ponto. Ou você anda pela vírgula ou você anda pelo ponto, e quem pode dar ponto é Deus. Se você está achando que o mundo está perdido, que ninguém pode dar ponto final, Deus está deixando as coisas correrem. Porque se não fosse esse suposto descontrole daqueles que muitos acham, e Deus nunca perde controle,
você nunca saberia quem salga e quem não salga, quem é luz e quem é trevas. Eu vendo muitas vezes cantores que se diziam gospel, né? Porque você tem que ser gospel, você tem que realmente ser crente. Não adianta você falar de Deus e santidade, você está, né? Então tem muito disso aí. Fizeram a sua carreira, sua prosperidade com crente e depois ficar com essa pula de um galho para o outro. Então cantores falando, mas não vive. É uma vergonha. É uma vergonha. A gente não pode ser vergonha. A Bíblia fala sobre as vergonhas. Você precisa ser honra. Fala, eu sou honra. Eu não sou vergonha. Minha família não é vergonha. A sabedoria mundana é a loucura. Essa sabedoria que não provém de Deus. As pessoas têm trocado a glória de Deus por coisas bizarras, ideias loucas que o mundo aplaude. E nós precisamos colocar ponto final em coisas que, se o mundo está aplaudindo, Deus está virando as costas. Você não pode achar que você está agradando todo mundo, você está agradando a Deus. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo. Ou eu vivo pela fé, ou eu vivo pela santidade, ou eu vivo pelo pecado, ou eu vivo pelo medo. Ou porque isso é que eu falei. Que o princípio da sabedoria, você precisa ter o quê? Esta sabedoria. Quanto mais você teme a Deus, mais você conhece a Deus. E mais você tem a coragem que Deus te dá. Você não pode vender para ninguém uma vida medrosa. Se todo mundo corre para um lado, o lado do medo, o lado da segurança, a gente fica parado onde Deus nos mandou ficar, porque se confia em Deus. Ninguém salva a vida de ninguém. Ninguém protege ninguém. Você pode andar com o carro com 10 airbags, blindado, com pneu que enche sozinho, com motor. Se Deus não te guardar, esse carro explode, você escorrega no banheiro e já era. Não importa, pode andar com segurança, a gente vê isso muito. Pode andar com segurança, pode andar com colete, carro blindado, fazer de tudo. Se não for Deus na tua vida, você não tem um segundo mais de ar. Acaba teu ar agora. Quantas pessoas que dormem têm morte súbita. E quando eu falo isso não é para amedrontar, mas é para te levantar. É para te mostrar que Deus tem um plano conosco. É para te mostrar que você foi o escolhido. É para te mostrar que você não precisava ter vindo nesse culto. Mas você veio porque você quer buscar essa sabedoria. Você está fazendo escolhas extraordinárias. Nós estamos sendo levados a um padrão extraordinário que vai gerar resultados extraordinários. Façam escolhas extraordinárias com Deus do sobrenatural para viver o impossível na sua vida. É dessa maneira que a gente vai crescer. É dessa maneira que a gente vai conhecer a Deus. É dessa maneira que a gente vai andar todos os dias, tomados, conduzidos por esse espírito da coragem, vencedor, vitorioso no Senhor. Amém? Se coloca de pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que nesse momento você faça a sua autoanálise. Porque essa autoanálise vai mostrar para você por que algumas áreas da tua vida não estão andando. A falta do temor no Senhor está travando muitas áreas, inclusive a financeira. Eu quero que você tome decisões hoje. Decisões de mudar padrões. Decisões de se separar. Decisões de escolher quem é teu amigo e quem é teu colega. Decisões de temer a Deus acima de tudo. Quando tememos o Senhor, como aqui fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento.
Quando você procura e se aprofunda em Deus, você conhece o Senhor. E você tem aquilo para ficar destacado em todas as áreas. Esse conhecimento vai te levar a se destacar no teu trabalho, no teu casamento, no teu emocional. Em todas as áreas você se destaca. Você é o melhor em tudo. Você é o melhor em tudo. Mas para isso, você precisa tomar e fazer decisões inteligentes. E eu quero que você faça essa autoanálise. E se precisa se arrepender, se arrependa. Se precisa mudar, mude. Se precisa tomar decisões hoje para outras áreas da tua vida andar, então tome essas decisões. Fala com Deus nesse momento. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. A partir destas decisões, a partir do restabelecimento desse temor ao Senhor, fazendo escolhas sábias no dia de hoje, tenha convicção que coisas na sua vida vão mudar a partir de hoje. Situações que não andavam, situações que estavam travadas, vão começar a andar. E eu quero que nesse momento, você pegue na sua mão aquilo que representa o seu negócio, a sua empresa, uma dívida, um problema que não está andando na tua área financeira, na tua área empresarial, situações que estavam travadas, que não está fluindo há muito tempo. Eu quero que você agora apresente ao Senhor. Pegue na tua mão aquilo que representa a tua vida financeira, aquilo que você está travado. Pode ser também que é na família, pode ser que é uma aliança, um casamento, pode ser que pode ser alguma questão de saúde. Eu quero que você apresente para o Senhor e fale para Ele que a partir de hoje você está tomando decisões profundas, decisões sábias, decisões inteligentes. E faça um voto com Ele. Faça um voto, isso não é uma troca. Não é porque você precisa, porque Ele não precisa de nós. Ele nunca precisou de nós, mas nós precisamos de tudo o que Ele pode fornecer. Eu quero que você apresente a Ele algo que você precisa que acelere, que ande hoje, nesse dia 21, segunda-feira. Aquilo que você precisa que Deus te dê a resposta hoje. Eu quero que você ore e apresente ao Senhor e busque que Ele venha abrir esta porta e que essa situação não vai te consumir. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, e eu em conjunto, meu Pai, com cada um que está aqui, meu Deus, nós oramos, e eu peço, meu Deus,
que essa situação que estava travada, essa situação que estava amarrada, essa situação que estava bloqueada, essa situação que estava, meu Pai, doente, apodrecida, meu Deus, esta dívida que parece impagável, essas vendas, meu Pai, que nunca conclui, que nunca anda, que nunca flui, meu Deus, nós oramos, meu Deus, e apresentamos ao Senhor, e que o Senhor possa, meu Deus, que hoje, nesta segunda-feira, venha gerar grandes testemunhos, que portas sejam abertas, que estes compromissos venham ser sanados, compromissos venham ser quitados. Neste momento, você precisa ter fé e crer e determinar que dívidas estão sendo pagas, que o teu nome está sendo limpo, que esses negócios, essas vendas que estão difíceis de ser concretizadas, enxergue que isto está sendo concretizado, isso está andando, isso está fluindo. Enxergue que isso, essa área quitada, teu nome limpo. Enxergue tua família na igreja. Enxergue casamentos sendo restaurados, o melhor tempo da sua vida. Mesmo que você fala, olha bispo, olha, está difícil o meu casamento, já está prestes a ir para a linha do divórcio. Rejeita isso. Porque isso é que o mundo fala. Essa é a sabedoria do mundo. Não dá certo, é só largar em casa de novo. Mas se Deus juntou, homem nenhum separa. Busque essa restauração. Creia. E comece com as mudanças suas primeiro. Enxergue você sendo esta coluna, uma das maiores colunas para a obra de Deus, construindo templos, ajudando, você sendo esse semeador, ajudando na igreja, com toda a família ajudando, cultuando. Enxerga essa situação já andando, fluindo, porque a partir de hoje, você está fazendo escolhas extraordinárias. Você está escolhendo o Senhor. Você está escolhendo uma única amizade. Hoje você está decidindo que amigo você só vai ter um, que vai ser Deus. Aquele que te leva, aquele que está nas horas doentes, aqueles que enxuga a tua lágrima, aquele que te levanta, aquele que te consola, aquele que te cura, aquele que te coloca a mão e fala, vem que você não está sozinho, aquele que é o seu pai, o seu professor, o seu líder, o seu médico, o justo juiz. Sim, meu Deus, o Senhor fará justiça. E sim, meu Pai, o Senhor fará justiças. Meu Pai, que a justiça seja feita hoje. Eu creio nisso. Eu creio, meu Deus. E eu concordo, meu Pai, com cada oração. Eu concordo com as orações que estão sendo realizadas aqui hoje, meu Deus. Em uma só fé, nós vamos concordar juntos. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e vamos orar juntos nesse momento, em uma só concordância. Porque quando um vence, todos vencem. Quando um ganha, todo mundo ganha. Quando um é curado, todos estão sendo curados. Meu Pai, somos, meu Pai, fazendo parte dessa família. Meu Deus, nós fazemos agora a oração da concordância, e nós concordamos com as vitórias de cada um que está aqui, meu Deus. Meu Pai, que hoje, meu Pai, o Senhor possa destravar, acelerar, levantar, sustentar, curar. Meu Pai, com esta família unida, como estamos aqui hoje, meu Deus, que a vitória de um seja a vitória de todos. Que aqui, meu Pai, saia, meu Pai, grandes testemunhos. Eu concordo com os seus clamores, com os seus pedidos. Que o Senhor possa concretizar
materializar todos os seus pedidos, todos os seus clamores, todos os contratos, cartão de visita, clientes, boletos, dívidas, processos judiciais, todos os exames médicos, diagnósticos médicos, fotos da família, tudo que está sendo apresentado aqui hoje. Meu Pai, o Senhor está entregando uma restauração, o Senhor está, meu Pai, curando, o Senhor está resgatando, o Senhor está levantando. Ah, meu Pai, sim, meu Pai, uma unção que o Senhor está, meu Pai, levando curas, meu Pai. Sim, meu Deus, que o Senhor possa curar hoje. Oh, meu Deus, derrama essa cura. Declara que essa pessoa que está do seu lado está curada. Fala, você está curado financeiramente, espiritualmente, na família, no casamento. Nós estamos sendo curados, meu Pai. Há uma cura, meu Pai, que o Senhor está derramando aqui, meu Deus. Que curas sejam, meu Pai, derramadas, e que aqui, meu Pai, seja um povo que não sairá daqui doente, mas sairá daqui, meu Pai, para levar cura para os outros, instrumentos de curas e libertações, meu Pai. Eu acredito, meu Pai, nestas curas, nestas restaurações, meu Pai, que está sendo realizada aqui hoje. Sim, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Agradeça a Deus nesse momento. Fala, obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu sei que eu saio daqui com a minha vitória em mãos. Eu saio daqui hoje vencendo tudo aquilo que até hoje estava me vencendo, até hoje estava me amedrontando, até hoje estava me consumindo. Hoje eu estou vencendo. Hoje eu sairei daqui para testemunhar. Não sairei daqui. Não estou saindo daqui do mesmo jeito. O que você deseja? Acredite. Creia. Pela sua fé. Pratique a sua fé. E creia que aquilo que você está declarando, você está dando condições a Deus para viver. Você está dando condições para Deus para tocar. Hoje você está dando condição para sair daqui vencendo, vencedor. Nesta área, na tua empresa, com seus clientes. Que os seus clientes voltem a comprar só de você. Que aquilo que ele compra, ele vem pedir em dobro. Que aquilo que ele está fechando, ele vai chamar mais pessoas. E você vai ver essa avalanche, essa inundação de contratos fechados, de vendas sendo concretizadas. Que hoje você dê um passo mais profundo para o Senhor. Que hoje você se aprofunde nessa intimidade, e que você dê condições a Deus, e que você não saia daqui do mesmo jeito. Você sairá daqui diferente hoje. Creia que hoje não é uma segunda comum, mas sim, você está dando condição nessa segunda para viver uma terça-feira de vitórias, de grandes boas novas, uma terça-feira de testemunhos, uma terça-feira de contratos sendo fechados, de vendas sendo finalizadas, de nomes sendo limpos, uma terça-feira de vitórias. Sim, meu Deus, nós cremos que a semente que foi jogada hoje caiu em boa terra. Tem sementes, meu Deus, que são jogadas no meio do caminho, são pisadas, e muitas vezes as aves vêm comer. Outras, meu Pai, são jogadas sementes em rochas, que no momento, meu Deus, muitos até ficam felizes, animados, mas por problemas, por escândalos, por bênção, muitas vezes perde o propósito.
mas tem aquelas sementes que caem em boa terra, e nasce e frutifica, e dessas sementes, meu Pai, sairão, meu Pai, grandes homens e mulheres, Eliaquins, aquele que Deus levanta e sustenta. Que essa semente hoje, meu Pai, seja jogada na terra do coração de cada um, meu Pai, e que sim, meu Deus, não venham sufocar por rocha, não serão pisadas e nem comida por aves, mas são, meu Pai, as sementes que vão glorificar o Teu nome. Eu agradeço, eu acredito, eu tomo posse das Tuas vitórias, porque você vencendo, eu venci, você sendo curado, eu estou sendo curado. Nós aqui, meu Pai, estamos juntos numa só frequência, numa só oração, num só, meu Pai, clamor, e cremos, meu Pai, que a nossa família, meu Pai, nós estamos aqui, meu Deus, e começaremos sim, meu Pai, a começar um tempo de testemunhos atrás de outro. Nós não vamos mais ficar, meu Pai, contando história dos outros, nós vamos contar a nossa própria história. Chega de ver, meu Pai, Pedros. Nós aplaudimos o Pedro andar sobre as águas, mas a gente quer andar também. E vamos andar, meu Pai. E vamos vencer. E vamos fazer obras iguais ou até maiores, com a Tua permissão, com a Tua condução, meu Deus. Porque cremos nesse Espírito corajoso, vitorioso, que está sendo dado a nós. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse culto, por essa palavra, por essa mensagem, por essa oração. Obrigado, meu Pai, por este clamor, meu Pai. Obrigado pelas vitórias que foram dadas, que estão sendo dadas e que serão dadas ainda. Obrigado pelos futuros, presentes e futuros testemunhos, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque nós te amamos e te agradecemos, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.